começou um processo de vendas, conduziu muito bem lá dentro do cliente, ficou amigo do cliente, achou e acreditou que o cliente era o decisor por ele ser gerente daquele setor, mas no fim o teu cliente acabou comprando com um concorrente. O cliente, aquele que tu tinha ficado amigo, dificilmente te deu retorno e ele não te avisou que tu estava competindo com outra empresa. Pois é, existem muitos erros na venda B2B e eu vou te contar o porquê que costuma acontecer isso, de tu conduzir muito bem o processo de vendas com uma pessoa e acabar perdendo a venda para o teu concorrente, porque tu não avaliou todos os pontos necessários para construir a venda. Enfim, antes de tudo, antes de eu te trazer essas dicas, aproveita e te inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Toda semana eu trago vídeos importantíssimos para o teu processo de negócios e para as tuas vendas, sempre com o objetivo de te ajudar a aumentar o faturamento e trazer a clareza daquilo que tu não enxerga que te impede de avançar. Mas vamos lá. Rafa, por que isso acontece? Por que muitas vezes, mesmo falando com o gerente daquele setor que eu resolvo o problema, ele acaba dizendo que ele é o decisor, mas acaba não comprando de mim, mesmo dizendo que era de mim que ele queria comprar? Enfim, existem várias etapas no processo de venda, eu falo mais disso na minha formação de vendas, nas nossas imersões e tudo mais, mas o que eu quero ressaltar é que existem 3 pilares essenciais que todo vendedor precisa estar atento. Dentro do processo de vendas, antes de tudo e antes de identificar as dores, a gente precisa criar relacionamento. Para criar relacionamento, nós precisamos ter uma excelente comunicação e um bom processo de criação de rapport. Porém, quando tu começa a criar esse rapport, quando tu começa a criar essa conexão, quando tu começa a identificar as dores, existe um primeiro pilar que os vendedores precisam estar atentos. O primeiro são os critérios de decisão. Rafa, como assim critérios de decisão? Quando tu começa a conversar com um cliente, com uma pessoa, todo mundo tem os seus critérios. Tu tem critérios conscientes, critérios explícitos, que são, por exemplo, as qualificações técnicas do produto, a qualificação técnica da tua empresa e etc. Mas também tem os critérios implícitos, que são aqueles critérios emocionais, os pontos de segurança, os pontos de validação e de comparação que a gente usa inconscientemente para se sentir seguro emocionalmente na hora de uma compra. Então, tu precisa entender e compreender que os critérios de decisão do cliente podem ser muito diferentes daquilo que tu imagina que seja, por mais que tu ofereça a melhor solução do mundo para ele. Critérios de decisão é o primeiro pilar. O segundo pilar é entender o processo de venda do cliente. Como assim? O processo de compra do cliente, né? O teu processo de vendas estar atrelado ao processo de compra do cliente. Vamos supor que tu visitou uma empresa e tu conversou com o gerente de uma determinada área. Por exemplo, eu durante muitos anos eu vendi software. Nós conversávamos diretamente com os gerentes de engenharia e depois do gerente de engenharia nós conversávamos com outras pessoas que eram responsáveis pela decisão, que nem sempre era somente o gerente de engenharia que tomava aquela decisão. Existem também pares de pessoas que influenciam na decisão e todas essas pessoas influenciam na decisão com os critérios delas, sejam com critérios técnicos como também critérios emocionais. Ou seja, se você como vendedor B2B não conversar com todas as pessoas que se envolvem no processo de decisão de compra, com todas as pessoas que se envolvem no processo da implementação da solução que tu leva para a empresa, se tu não tiver um relacionamento com todas essas pessoas, o grau de desconfiança na hora da decisão vai ficar muito grande, porque vamos lá, aquela pessoa que tu está conversando, que tu criou relacionamento, ela nunca vai conseguir te vender tão bem quanto você se vende. No momento que ele vai apresentar lá a tua proposta, a tua empresa, se as outras pessoas já conhecem outros vendedores, conhecem outras empresas, vai ser um ponto a menos para ti e vai ser muito mais difícil deles concluir a negociação contigo. Ou seja, esse primeiro pilar é levantar os critérios de decisão da pessoa que está ali conversando contigo e tu está criando um relacionamento. O segundo passo é tu conversar com os outros decisores e entender os critérios de decisão desses outros dois. E o terceiro passo, o terceiro pilar, que é um erro muito comum, é não conduzir um processo de venda consultivo numa venda B2B. É simplesmente chegar oferecendo a sua solução sem criar conexão problema-solução. Ou seja, tu tem um produto,
O cliente tem um problema, tu sabe que o cliente tem um problema, mas o cliente não está enxergando o problema dele. E mesmo que o cliente enxergue aquele problema que ele tem, ele não consegue ver que aquele teu produto que tu está oferecendo é a solução que resolve o problema dele. Esse processo de vendas, ele precisa criar essa conexão dos pontos unindo a identificação das dores, o que implica e o que impacta ele ter esse problema e não ter a tua solução. O outro ponto são os critérios de decisão em relação àquilo que ele acredita que é necessário para resolver o problema que ele tem. Ou seja, né, tu vai precisar ser muito assertivo nas perguntas e principalmente na condução desse processo de vendas. Venda B2B, existem muitos detalhes e várias pontas que precisam se conectar, que cada vez mais eu vou trazer aqui para vocês, para ajudar vocês nessa jornada. Se tu quiser saber mais sobre isso, segue a gente nas redes, comenta aqui se tu gostou desse vídeo e eu te vejo na nossa próxima aula. Um grande abraço e bons negócios!